Me dê a sua atenção nesse momento. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui nesse lugar? Pode ligar essas luzes amarelas, por favor, filha? Coloca, por favor, o texto que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Capítulo 4. Versículo 37. O texto diz assim: e levantou-se grande temporal de vento. Diga comigo: levantou-se grande temporal de vento. E subiam as ondas. Diga comigo: subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Mas isso aqui só foi um ensaio, tá? Vamos lá. E levantou-se, não, mais forte, gente. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Coloca o tema dessa mensagem de hoje. Diga comigo no 3, 1, 2, 3. Não, fala de novo. Uma aula chamada tempestade. Olha para essa pessoa com carinho e diga assim: hoje nós vamos estudar um pouco. Tem aula. Jesus Cristo, Ele vem como servo de Deus. E não somente como servo de Deus, Ele vem como aquele que vai servir também os homens na terra. Mas a sua condição de servo de Deus e a sua condição de servo dos homens na terra não tira dele o seu senhorio. Ele é Senhor sobre qualquer situação. Diga comigo: Jesus é Senhor sobre qualquer situação. Não há situação que seja maior do que Ele. Ele tem, ou melhor, Ele é o controle de todas as coisas. E todas as coisas estão debaixo da sua mão. É claro que algumas coisas acontecem que a gente não quer que aconteça. Mas aprove o Senhor que essas coisas viessem sobre nós, para que através dessas coisas nós fôssemos instruídos nessas coisas que vieram sobre nós de uma forma didática, para que nós venhamos a aprender mais sobre todas essas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. Diga comigo: as coisas, como são difíceis. Ele é o conquistador de todo e qualquer inimigo. Diga comigo: Jesus, Ele é maior do que qualquer inimigo. O fato é que se nós crermos nele, se eu tenho nele a minha confiança, se eu deposito nele a minha esperança, de maneira alguma eu terei medo. O medo só vem sobre mim. E quem é que não teve medo aqui diante de alguma situação da sua vida, diante de alguma coisa que você esteja vivendo? Eu já tive medo e tenho medo ainda. Mas o medo tem a ver também com a falta de confiança, ou a falta da confiança necessária sobre aquele que tem um poder sobre todas as coisas. Ele tem um poder na terra, no céu, debaixo do céu, em cima do céu, onde quer que esteja, no fundo do mar. Ele é poderoso para agir, fazer o que Ele quer, o que Ele bem entende sobre todas as coisas na sua vida. Eu estou liberando. Então, se eu creio nele, eu não preciso ter medo. Diga comigo: se eu creio nele, eu não preciso ter medo.
Agora aumenta o decibéis. E pergunta para mim, por quê, pastor? Não, mas fala mais forte. Por quê, pastor? Eu vou liberar e você dá um glória. Pergunta de novo, por quê, pastor? Porque quem venceu a cruz não perde nenhuma batalha na terra e nem no céu. Vou liberar de novo. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque ele venceu a cruz. E quem venceu a cruz, Averlon, não perde batalha em nenhum lugar. Ele é poderoso sobre todas as coisas na tua vida. Deixa eu te falar, esta peleja não tereis que pelejar, porque ele peleja por ti. Dá um glória. Coloca, por favor, o versículo 35. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Pega essa expressão e diga comigo, naquele dia. Naquele dia, no texto, não é um dia qualquer. Essa expressão, naquele dia, é o dia exatamente em que Jesus proferiu parábolas. Diga comigo, parábolas. Só que essas parábolas foram parábolas que falavam exatamente sobre o reino. Dá-se a importância dessas parábolas. Ele cita 4 parábolas neste dia, naquele dia. Então as parábolas marcam o dia. Diga comigo, a parábola marca um dia. A parábola fala exatamente sobre ensinamento. Então, quer marcar o seu dia? Pergunta para mim, ou diga para mim, quero. Quer marcar o seu dia? Diga, quero. Quer marcar o seu dia? Quer marcar o seu dia? A profecia não vai marcar o seu dia, talvez marque, mas o ensinamento marca muito mais. As parábolas foram suficientes para marcar esse dia e dizer, naquele dia, a importância da parábola, do ensinamento no dia, que faz todas as coisas acontecerem pelo seu poder, pelo poder da sua palavra. Então ele fala primeiro da parábola do semeador. Depois ele fala sobre a parábola da candeia. Depois ele vai falar sobre a parábola da semente. E por fim a parábola do grão de mostarda. Para cada uma, um ensinamento. Para cada uma dessas parábolas, um direcionamento. A propósito, no versículo 33, o versículo 34, o texto vai dizer exatamente assim: assim, por meio de muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes comunicava. Eu estou em outra versão aqui, mas pode ficar aí. Lhe comunicava a palavra, conforme a medida das possibilidades de compreensão de seus ouvintes. Eu vou ler na versão que está aqui. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhe faltava, ou seja, nunca faltava a palavra. Nunca faltava a palavra, nunca faltava a palavra. Por quê? Porque a palavra é vida, a palavra é direcionamento, a palavra alimenta, a palavra vitamina, a palavra sustenta. Nunca lhe faltava a palavra. Porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Na outra versão vai dizer o seguinte: entretanto, quando estava em particular com seus discípulos, explicava-lhes tudo claramente. O texto está falando aqui exatamente sobre 2 públicos. Diga comigo, 2 públicos. O primeiro público é quem vai ouvir em parábolas. E quem vai ouvir em parábolas talvez não consiga decifrar os códigos secretos que estão por trás dessas parábolas. Até que entende, mas algumas coisas mais não consegue compreender. Esse é o primeiro público. O segundo público são aqueles que vão ouvir de uma forma mais clara. Diga comigo, uma forma mais clara. Mas para cada forma, a forma de parábola ou a forma mais clara, eu preciso acessar. E eu só acesso isso se eu estiver enquadrado num determinado público. Porque em parábola ele fala multidão. Vou falar de novo. Em parábola ele fala multidão. Mas
de uma forma mais clara e mais secreta, ele fala para discípulo. Daí a importância de ser discípulo, porque quem é multidão ouve num ambiente como esse, sabe onde está cheio, repleto de gente, mas quem é discípulo não, ele chama para o quarto, e no teu secreto, ele lhe revela coisas que nenhum homem pode ouvir, ele lhe revela coisas que é só dele para ti, ele lhe revela coisas que ninguém vai compreender, só você, porque vem do céu para a terra, vem do céu para a tua vida. Mas para os dois, diga comigo, para os dois, há ensinamento. Ninguém fica sem receber o ensino, nem a multidão, nem o discípulo, porque a palavra consegue alcançar os dois públicos. Agora é claro que eu posso definir quem eu sou: ou eu sou multidão, ou eu sou discípulo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: quem é você? Pergunta de novo: você é multidão ou discípulo? O texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, vai dizer o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir. Diga comigo: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então aquilo que eu ouço, faz assim, aquilo que eu ouço deverá produzir em mim fé. Aquilo que eu estou ouvindo hoje tem que produzir em mim uma fé maior, uma fé mais solidificada. Eu não posso sair daqui ouvindo sem ter a minha fé aumentada. Eu não posso sair daqui ouvindo sem ter a certeza através da fé que eu adquiri através daquilo que eu estou ouvindo. Ou seja, ou melhor, eu não estou ouvindo qualquer coisa, eu estou ouvindo uma palavra que sai do altar. Eu estou ouvindo uma palavra que sai de Deus para a minha vida. Eu estou ouvindo uma palavra que sai de Deus para o meu coração. Bata na mão de alguém que está do seu lado aí, ó, e diga assim, ó: abra os teus ouvidos e ouça a palavra de Deus na tua vida, porque a palavra é suficiente para aumentar a tua fé, para aumentar a tua esperança, para aumentar a tua convicção sobre coisas que ainda você não viveu, mas que vai viver segundo as promessas de Deus na tua vida. Só que o texto fala de algo que nós muitas vezes não gostamos, porque todo ambiente de sala de aula vai me levar a uma aula prática. Everlon é professor, já entendeu tudo ali. Porque não basta eu ouvir Jeremias o tempo todo. Uma hora eu vou ter que fazer a prova. Não basta eu ficar recebendo as informações já que o tempo todo e anotando, escrevendo em folha, virando página, anota aqui, anota ali, vai para o livro, lê. O professor fala, todo mundo entende. Não, peraí meu filho, você não vai ficar só ouvindo o tempo todo não. Uma hora o Enem chega na tua vida, uma hora aquela prova chega na tua vida, uma hora você vai ter que ser aprovado dentro desse ensinamento que você está recebendo. É por isso que ele está ensinando, o tempo todo está ensinando, sabe por quê? Porque uma hora você vai ter que fazer esta prova, mas você será aprovado, porque o ensino que ele te deu é suficiente para fazer você viver no ambiente. Então todo ambiente de sala de aula me leva a uma aula prática. Porque não basta eu aprender a lição apenas, não basta eu apenas ficar na aula teórica. Diga comigo assim: nem só de teoria viverá o homem. De vez em quando eu vou ter que fazer uma provinha. Porque não é sobre repetir o ensinamento que eu estou recebendo, mas eu viver na prática esse ensinamento que eu recebi. Para todo ambiente de ensino tem a hora do estágio. O estágio é justamente para lhe provar se você aprendeu certo.
E no estágio nós todos estamos propícios a errar também. Mas ninguém que passa pelo estágio sozinho. Sempre tem um professor do lado. Sempre tem um instrutor do lado. Tem alguém direcionando, tem alguém ensinando. Olha, eu estou pregando, alguém já está entendendo, porque o texto fala sobre isso. Jesus começa naquele dia explicando e falando em parábolas. São 4 parábolas que ele está verbalizando para a multidão, e ele está verbalizando também para os seus discípulos. Mas vai chegar um momento que a multidão vai ficar lá e os discípulos vão vir para cá. Nós vamos ter que ir agora. Ó, quem vai para a prática primeiro? Quem está mais preparado. Quem vai para a prática primeiro? Quem pegou mais a lição. Quem vai para a prática primeiro? Quem está mais pronto, sabe? Porque ele quer forjar em você um caráter santo. Ele quer forjar em você uma identidade dele na tua vida, para que você seja uma carta viva pregada. Aleluia, dá glória. Então, quando chega a hora do estágio, nós devemos ser capazes de praticar a lição de fé. E é por isso que esse se torna um motivo para que Deus permita algumas situações em nossas vidas. Porque Ele quer que a gente pratique essa lição de fé. Ei, você está muito teórico. Jesus sabia, irmãos, que uma tempestade viria sobre o barco. Pergunta para mim por quê? Porque a tempestade estava na programação das aulas daquele dia. Anote aí, vá. Anota, vá, anota, você que gosta de anotar. Algumas tempestades, bota aí, algumas tempestades, algumas adversidades, algumas situações, vai, anota, vai. Tempestade, adversidade, situação, faz parte, bota assim, fazem parte da programação das aulas que foram instituídas lá na semana pedagógica sobre a minha vida. Então são coisas necessárias e suficientes para forjar a minha fé. Naquele dia não vai ter só aula teórica, vai ter aula prática. É interessante dizer, irmãos, que a localização geográfica do Mar da Galileia era propícia a aparecimento de grandes tempestades. E não somente isso, essas tempestades eram repentinas e muito violentas. Só que independente da tempestade que virá no Mar da Galileia, há uma promessa maior que a tempestade que está no texto. Eu estou liberando. Independente da tempestade que está vindo na sua vida, independente da quantidade de ondas que está entrando dentro do seu barco, há uma promessa maior de Deus sobre a tua vida. Vou dizer de novo, há uma promessa maior, independente das circunstâncias adversas que está fazendo o seu barquinho balançar para um lado, balançar para o outro, e muitas vezes você se sustenta, sabe, porque você está com medo de cair, mas não vai cair, sabe por quê? Porque é uma promessa maior que o Senhor te fez, e Ele vela pela sua palavra. Coloca o texto, por favor, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, disse o quê? Passemos para outra, mas não vai ter tempestade, mas a gente vai passar. Mas não tem adversidade, mas a gente vai passar. Mas a onda não está enchendo o barco, mas nós vamos passar. Pergunta para mim, por que, pastor, nós vamos passar?
porque quem liberou a palavra foi Ele. Ele está dizendo: passemos para outra margem, passemos para outra margem. Não se preocupa com o nível das ondas que estão vindo sobre você. Você vai passar, porque Ele liberou uma palavra sobre a tua vida. Mas há tempestades e tempestades. Diga comigo: tempestades e tempestades. Há quem diga, irmãos, que no meio da tempestade que alguém está vivendo, sempre tem alguém que julga o nível da tua tempestade. E porque você está nela, né? Tem ou não tem? Tem uns juízes aí de tempestade. Esses juízes de tempestade, há quem diga que essas tempestades só aparecem para nós quando nós desobedecemos a Deus. Mas eu vou te provar aqui que não é bem assim. Pergunta para mim: como é? Vamos lá. Jonas se viu no meio de uma tempestade. Por causa de quê? Por causa de quê? Desobediência. Ele desobedeceu uma ordem, uma direção de Deus, não foi isso? E aí ele entrou aonde? No meio da tempestade. Mas os discípulos aqui, eles entraram numa tempestade por causa da obediência a Deus. Então, obedecendo ou não, filhinhos, você vai passar por ela, porque ela está no cronograma da tua aula. Mas sempre vai ter é pecado. Não tem? Tem um juizinho, vai dizer: é pecado. Fez alguma coisa errada. Está fazendo alguma coisa errada, não está dando nada certo. Calma, meu filho, que às vezes você vai entrar porque você está obedecendo mesmo. Você vai entrar porque você está no centro da vontade mesmo. Mas você vai passar, porque Ele já liberou uma palavra sobre a tua vida. E você vai chegar no propósito que Ele tem para a tua história. Eu estou pregando para uma igreja viva que acredita a tua esperança na palavra que é liberada do altar do Senhor. Essa tempestade, irmãos, é muito violenta. E como eu estou falando de tempestade que é gerada pela desobediência e tempestade que é gerada pela obediência, na de Jonas, que foi gerada pela desobediência dele, pega isso aqui. Geralmente é assim, viu? Jonas desobedeceu, a tempestade veio e Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. Porque todo desobediente dorme quando o barco está pegando. Eu ia falar o barco pegando fogo, ó. Misericórdia. Não vai pegar fogo. Quando o barco está afundando. Desobediente tá vendo um negócio pegando dentro de casa e dorme. Precisa alguém lá e acorda, miserável. Acorda, infeliz. Isso aqui é culpa tua. Volta para o teu lugar, que é para ver se o barco aplana e o vento cessa, as ondas param, mas o desobediente está dormindo. Só para quando ele acorda. E ele entende que é por culpa dele. E aí ele volta, sabe? E volta para a rota. Olha para alguém com muito carinho e fala: se a culpa é tua, volta para a rota depressa. Pode dizer, seja profeta. Talvez até a culpa não seja dele, mas fala que é para ele ficar esperto, que é para ela ficar esperta assim, ó. Se a culpa é tua, volta para a rota depressa, que é para esse barco andar, sabe? Andar por sobre as águas, sem nenhum vento, sem nenhuma tempestade, e ele chegar no destino que Deus preparou para ele. Está dormindo? Acorda, Jonas. Mas no barco que não tem desobediência, está todo mundo acordado.
caras estão olhando aquele ambiente, Alex. Talvez estivesse batendo papo, conversando, cantando louvores. O texto não fala o que eles estavam fazendo exatamente, mas estava todo mundo acordado. Mas o problema de que quem está acordado na obediência, é que o desobediente dorme e não entra em pânico, porque está dormindo. Mas o obediente está acordado, está vendo a tempestade, aí entra logo em pânico. E é até bom que entre em pânico, sabe, de vez em quando, porque sabe a quem recorrer. A vantagem desse barco para o barco de Jonas é que nesse barco tem alguém que está dentro dele. E quem está dentro dele agora resolveu dormir. Está tão tranquilo, sabe, que resolveu dormir. Sabe por quê? Porque quem tem o controle de tudo, irmãos, não se abafa, não se oprime, sabe? Quem tem o controle de tudo não se desespera. Ele sabe que ele pode liberar uma palavra e fazer este vento se acalmar e fazer essa tempestade. Então não queira que ele entre no pânico da tua vida. Deixa ele descansar, porque na hora certa ele libera uma palavra. Haviam pelo menos 3 motivos para que nenhum deles que estavam dentro desse barco se perturbasse. Diga comigo, 3 motivos. Não fala forte, 3 motivos. O primeiro motivo é que eles tinham uma promessa de Jesus, que eles chegariam do outro lado. Passemos. Esse passemos é uma palavra de ordem. Jesus não está dizendo assim, ó, se der a gente passa. Jesus não está dizendo assim, ó, se a onda deixar a gente vai. Jesus não disse assim, se o vento for propício, tiver para o lado sul. Jesus não falou nada disso. Ele vai dizer, nós vamos passar e nós vamos chegar lá, independente de que lado venha vento, independente de que lado venha tempestade, independente de que lado as ondas, nós vamos passar, porque eu estou liberando, eu estou liberando. Está no barco comigo, não vai morrer afogado. Está no barco comigo, não vai sucumbir, porque vai alcançar a promessa. Então o primeiro motivo que nenhum deles deveriam se perturbar ou se desesperar é porque tinha uma promessa da palavra que foi liberada. Passemos. O segundo motivo é que quem liberou a palavra não liberou a palavra e deixou vocês sozinhos. Ele foi junto. Ele poderia, Dina, dizer, passem, eu fico aqui. Ele disse, não, passemos, eu vou junto, estou contigo. Você não vai só, eu vou com você no meio desse seu barquinho. A propósito, o barco não era nem dele, o barco era dos discípulos. Ele entrou no barco e disse assim, eu vou junto com vocês. Então esse é o segundo motivo, para que quem estivesse dentro do barco não se desespere, não se desesperasse. Olha para essa pessoa que está dizendo, não se desespere, se ele estiver no barco. Agora, se ele não tiver, Jonas, se lance no mar. Então, se ele está num barco, eu não preciso me desesperar. O terceiro motivo é que Jesus estava tão tranquilo que ele estava dormindo. E ele sabia que o Pai estava cuidando de tudo. Ele sabia que o Pai estava cuidando de tudo. É por isso que dentro da tua casa tem alguém mais tranquilo do que você. Você está desesperada, você está desesperado, mas tem alguém que está dormindo, está tranquilo. Sabe por quê? Porque sabe que o Pai está cuidando de tudo. 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 A mulher está dizendo para o marido, meu filho, se acalma, Deus está no controle de tudo. O marido está dizendo para a esposa, se acalma, minha filha. Você está muito tranquilo, você não está. Calma, eu sei o Deus que eu tenho crido, eu conheço Ele, Ele não me desamparará, Ele não deixará minha casa sozinha. Eu estou tranquilo porque eu confio na palavra dEle sobre a nossa vida.
palavra que ele vai liberar para o vento, a palavra que ele vai liberar para essa tempestade é: cala-te e aquieta-te. E o texto vai dizer que o vento se aquietou e houve grande bonança. Enquanto tem alguém desesperado, enquanto ele está na polpa do barco dormindo, o texto é tão magnífico, irmãos, e traz tantos detalhes que vai dizer que ele está dormindo. Ele está dormindo sobre uma almofada. Eu imagino Jesus entrando nesse barco. Tem almofada aí não, né, Helene? Tem não. Midian, imagine Jesus fora do barco. Os discípulos já entraram primeiro, ele vai ser o último a embarcar. Espera aí, deixa eu pegar meu travesseiro. Pedro olha para João e fala assim: João, Jesus está doido? Vai dormir? E ele estava na polpa dormindo. Coloca o texto, vai. Sobre uma. Olha para alguém e diz: deixa Jesus dormir, rapaz, vai. Não se preocupa não. É melhor ele dormindo dentro do seu barco do que ele acordado fora dele. Vou falar de novo: é melhor ele dormindo dentro do seu barco do que ele acordado fora dele, tá? Dormindo ou acordado, é melhor que ele esteja dentro do seu barco, porque onde ele está, a calmaria, onde ele está, a bonança, aonde ele está, não adianta vir vento do norte, vento do sul, ele é poderoso para dizer: aquieta-te e cala-te, porque eu estou dentro do barco. Agora eu prego. Eu descobri no texto que existe um problema. Pergunta para mim qual? O problema não está no vento. O problema não está nas ondas. O problema não está no mar. E o problema não está no barco. A verdade é que o problema não está fora. Porque o vento, as ondas, o barco, o mar é uma perspectiva de fora. Pergunta para mim onde está o problema? Aqui dentro. Pergunta para mim por que dentro? Claro que se não está fora, está dentro. O problema é que quem está olhando para o problema só está olhando o problema fora. Às vezes é necessário a gente fazer assim, ó. Porque parece que os problemas de fora, os problemas que estão fora, vêm justamente para tapar a nossa visão, para a gente não se enxergar dentro. Quando esses homens estão no barco, com Jesus dentro do barco, vão até Jesus e diz: mestre, o senhor não está percebendo que nós vamos perecer aqui? Quando eles falam isso para Jesus, o texto vai dizer que e Jesus, despertando, Jesus não dialoga com os discípulos quando ele desperta, quando ele acorda, ele não conversa com os discípulos. Eles ouvem Everlon, os discípulos falarem para ele: o senhor não está percebendo que nós vamos perecer aqui? Imagina Jesus acordando naquele momento, irmãos. Jesus não olha para aqueles homens e conversa com eles. O problema de Jesus não é com os discípulos naquele momento. O problema de Jesus é com o vento. Cala-te, quieta-te, eu estou dormindo.
Parece que o aquieta-te e cala-te também foram para quem estava dentro do barco, porque ele estava dormindo. Acordaram ele do seu sono, do seu descanso. Ele no momento do seu despertar, ele: cala-te, quieta-te. Parou, cessou, já veio a bonança. Só que quando eu disse que o problema do texto, ou o problema da situação, está justamente dentro e não fora, é o que eu vou dizer agora. Porque quando Jesus manda aquele vento se acalmar, quando ele manda aquele mar se aquietar, o texto vai dizer que imediatamente houve grande bonança, parou tudo, cessou. Aí Jesus agora vai voltar e vai virar para aqueles homens que estavam com ele no barco. E aí Jesus vai identificar que o problema não está fora, o problema está dentro. Coloca o texto, versículo 40. Lê aí. E disse-lhes: porque sois o quê? Porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Estudou tanto, ouviu tanta mensagem, ouviu tanta palavra, na hora da prática você me acorda? Tudo que eu falei para vocês, tudo que eu ministrei para vocês, para gerar em você autoridade, 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 autoridade. O problema sabe o que é? Tem muita gente acordando Jesus dentro do barco, quando na verdade o que você tem que fazer é abrir sua boca e dizer: acalma-te, vento, sossega-te, vento, eu tenho autoridade no nome dele. Diga comigo: o meu problema não está fora, mas está aqui dentro. A tempestade é violenta, irmão, a ponto de fazer homens que tinham experiência e tato com o mar ficarem com medo. Homens que tinham instrução, tanto da palavra, quanto da prática no ambiente que eles estavam. Ali não tinha ninguém marinheiro de primeira viagem. Ali tinham homens que tinham horas de barco, que tinham horas de mar. Mas o tanto que você tem de horas de crente, de dias de crente, de anos de crente, não define, nem pode definir o tamanho da tempestade que virá sobre a tua vida. Que parece que a gente sai daqueles, vai subir nos níveis, né? E a gente quer que as tempestades diminuam. Ou nós queremos viver uma vida tão tranquila que não tem que acontecer nada. Não, calma aí. É didático. Alguém precisa crescer, alguém precisa amadurecer, alguém precisa se encontrar. Mas o problema é quando eu estou olhando muito para fora e deixo de olhar para dentro. Porque quando eu deixo de olhar para dentro, Michele, eu perco a identidade de quem eu sou. E coloco sobre mim, sabe, os problemas que eu estou vendo na minha frente. Mas deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Você é mais do que vencedor por aquele que te chamou. Você é mais do que vencedor por aquele que te chamou. Você é mais do que vencedor por aquele que te chamou. Aqueles homens estão olhando muito mais para o tamanho das ondas, para o balanço do barco. Eles não conseguem olhar para dentro de si e entender que a palavra foi ministrada em seus corações. Está faltando autoridade, está faltando poder, está faltando unção. Parece um pouco com alguns de nós, não parece?
somos tão ministrados. Recebemos a palavra de Deus, mas quando nos encontramos em momentos de apuros, não temos autoridade. O que está faltando, irmão? Jesus está no barco, mas quem tem que mandar o vento se aquietar é você. Jesus está no barco, mas quem tem que mandar as ondas parar é você. Então o problema não está na onda, o problema está em mim. O problema não está na tempestade, o problema está em mim. A tempestade faz parte da aula. É seu momento de prova. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Em momento de prova, professor nenhum vai te dar pesca. Eis o problema, que na hora da prova, eu quero pesca. Eu preciso entender que essa prova quem tem que responder sou eu. Porque eu já recebi todo o ensinamento e toda a parte teórica. Agora é prática. E deixa eu melhorar aqui, que é para você entender, tá? Se alguém quer entender. Não adianta bater na porta de profeta agora não. É que tem gente aí que não aguenta ver um profetinha, né? Que traz logo, quer colocar ele dentro da tua prova. A prova é tua, rapaz. É você que tem que liberar. É você que tem que orar. É você que... Não tem que esse negócio de mandar alguém pagar preço pela tua vida nesse momento. Não, a prova é tua. É você que tem que sair dela. É você que tem que desbravar sobre ela. É você que tem que ter autoridade sobre ela. Para de colocar responsabilidade em quem não tem responsabilidade nenhuma sobre isso que você está. É você. Deus está tratando com você. É porque a gente gosta de terceirizar, né? É o único ambiente que não dá para terceirizar, irmão. É você e você. Esse barco é teu. Fica de pé em nome de Jesus. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, desce o faz mães de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. E ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.
Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, Aquieta-te! que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá sério, faz a mãe de filho. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. E Deus Já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Sabe o que acontece? É que quem saiu no barco não pode mais voltar. A palavra que foi liberada diz que você vai chegar. Então você não vai ficar no meio do caminho e nem vai voltar. Quem saiu vai ter que chegar. Eu estou liberando essa palavra. Quem saiu vai ter que chegar. Quem saiu vai ter que chegar. Mas talvez o seu problema não é nem chegar, são as ondas que estão batendo, é o vento que está soprando. Isso está mexendo com você, sabe? Está abalando um pouco a sua estrutura, a sua história, porque você está olhando mais para fora do que para dentro. Mas eu te convido nessa noite a começar a olhar para dentro e ver o potencial de Deus que existe dentro de você. Segura aí, gente.